O Abel categoricamente pediu esses dois nomes, o Nino e o Gerson. Fala, torcida do Palmeiras, a busca por reforços no Verdão não para. O Palmeiras está no mercado a todo vapor, buscando se reforçar para a próxima temporada. Gerson no Verdão, Matheus Pereira, John Arias, Nino. O Verdão está a todo vapor. Segundo o Facincani, o Verdão vai contratar pelo menos 6 reforços para a próxima temporada. E a gente vai dar uma olhada também no Fala Fonte, programa aqui da ESPN, onde André Herman traz mais informações do mercado da bola do Palmeiras. Já sabe que no canal Verdão React, notícias todos os dias do Palmeiras. Você que gosta desse tipo de conteúdo, confira a sua inscrição abaixo, deixa o seu like, ative o sininho para não perder o próximo. Créditos na descrição. Bora lá. Tudo que a gente falou em primeira mão foi aqui no Esporte Sem Firula, tá certo? Em relação aos interesses do Nino, do Gerson, da história do Palmeiras. Fica ali, ó. Tá só vendo o que tá acontecendo por fora na questão do Matheus Pereira. O Cruzeiro, claro, vai fazer todo o esforço do mundo, inclusive a compensação da saída do Gabriel pode ser colocada na renovação, mas o Palmeiras fica de olho, porque a saída do Leonardo Jardim, ela deixou a situação ainda em interrogação. Repito, o Cruzeiro tem uma vantagem muito grande para a renovação de contrato. E essa situação envolvendo esses dois jogadores do Zenit, elas passam também pelo interesse do Zenit em atletas do Palmeiras. Tá? Fala-se muito do Riquelme Felipe. E outro nome que foi colocado em pauta também é o do Alan. Só que o Alan, o staff dele, explicou ao Palmeiras que ele quer um mercado de mais amplitude. Pelo que ele tá jogando, ele não pode ir pro Zenit. Ele não quer ir pro Zenit. Agora, escuta, seu juiz, me diga uma coisa. A figura mais querida do apito e da bandeira... Vem cá, tem valores. O senhor não acabou. O senhor não quer boa informação? O senhor chorava pra ter boa informação, bomba nos tempos áureos. E hoje o senhor... Não tinha acabado? E hoje o senhor pega então, a biribinha... Vamos à bomba do Facincani. É isso, eu gosto disso. Então porrada. O Nino custa 10... Vai de novo. Vai. O Nino custa 10 milhões de euros. É um valor extremamente acessível hoje para os cofres do Palmeiras. Zagueiro que era do Fluminense. Bom zagueiro. O Cruzeiro está na parada também, né? O Cruzeiro está na parada. É o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum? Não, o último Brasileirão que ele fez aqui, antes dele ser vendido, ele foi o melhor zagueiro. Ganhou na seleção de melhores zagueiros. Exatamente. O Nino tem um acordo verbal selado com o Fluminense, tá? Porém, não há, nesse momento, acordo, até porque o Fluminense não foi ainda fazer uma proposta oficial ao Zenit, tá? O Palmeiras conversou com o Zenit. E agora o que ele precisa é convencer o staff do jogador. Tem um problema nessa história do Nino. O problema é que o staff do Nino é o mesmo do Claudinho. E deu pepino na negociação do também Zenit com o Claudinho e o Palmeiras no começo do ano. E a Leila criticou muito as partes integrantes. Deu no meio de todo mundo. Tá? Então tem esse imbróglio a se resolver. E o Abel categoricamente pediu esses dois nomes, o Nino e o Gerson. Ele pediu esses dois nomes. Tem um outro problema, Facinho. E tem sido assim nos últimos anos. A velocidade do Palmeiras negociar. Cara, se eu tiver. Quem quer o jogador chega na frente. Negócio agora quase que o Palmeiras negociando e um cágado correndo é a mesma coisa. Exatamente. É impressionante. Parece que chegam na cidade. Primeiro vão conhecer a montanha-russa da cidade, vão passear nos restaurantes, para depois visitar o clube e negociar. Por isso que o Palmeiras perdeu ultimamente, principalmente pro Flamengo, alguns jogadores, que o Palmeiras ele deixou escapar o interesse e ficou dando o que deu. É muito caro, não sei o quê. No caso... Afinal, o Palmeiras já contratou o Nino? Você está com a história cumprida aí? O Palmeiras está com interesse. Formalizou o interesse. Então, nesses dois... Não é esse Nino. Tira daí. Isso aí não. Tira daí, não tem nada a ver. Só o Michelete toda vez se confunde. Mas você fala isso, rapaz. Tenha bom humor. Não, mas não é ele. Isso aí esse é um ator, é o Cássio Scarpini. Não é. Isso não tá confundindo. Vocês também estão apelando. Tira daí. Não, mas joga muito, hein? Ele foi um ótimo ator, inclusive. Parece o Walter, não? Aliás, quem contratar o Nino tem que pegar esse gancho aí pra anunciar no marketing com o Castelo Rá-Tim-Bum. Não, eu só acho que assim, você tinha só o Cruzeiro, o Flamengo como teu rival financeiro.
No ano passado, você ainda tinha o Botafogo que está numa draga danada, as acusações são as piores possíveis, né? Textor sendo investigado, dinheiro com a agiota, o Botafogo não vai investir pesado. Hoje quem é o time para investir pesado? É o Cruzeiro. Aliás, o Textor tá querendo recomprar o negócio lá que ele não tá conseguindo, o negócio tá feio no Botafogo. Aí quando o Cruzeiro chega e entra na parada por um jogador, os interessados, no caso, nós estamos falando aqui do Palmeiras, ele tem que resolver a bagaça. Sim. Porque eu não estou disputando só com o Flamengo mais. Eu estou disputando agora também com o Cruzeiro. E, obviamente, o Tite acertando, ele vai passar uma lista de jogadores que ele quer para disputar coisa grande. Tem Libertadores do Cruzeiro. Sim. Depois de quanto tempo o Cruzeiro disputar em fase de grupos direto? Não lembro quanto tempo faz. Mas, enfim, o Cruzeiro vem forte para Libertadores, que tem dinheiro. Então, se o Palmeiras tem interesse no Gerson, tem interesse no Nino, não fica tentando convencer o Zenit a pegar o Mikael como par de pagamento. Mas se o dinheiro do Palmeiras estiver na bolsa, tá perdendo 1,80. Só um detalhe rapidinho, para fechar. No pique. A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com essas questões de informações que pipocam em redes sociais, porque não tem credibilidade. Finalmente ele tá falando. Então, assim, mas acaba que a gente lê tudo isso e tá envolvido nisso tudo. Filtra. E tem um nome que tá pipocando hoje nas redes sociais, que o Palmeiras poderia se interessar como alternativa para Gerson, para jogadores do meio campo, que é o Marcos Antônio do São Paulo. E eu não sei qual que é a situação dele no São Paulo, se tem contrato curto, se comprou. Ele chegou por empréstimo e o São Paulo adquiriu ele. Estava entre ele e o Juan Trisoldi, Já tem contrato longo, já? Eu vou ver até quando que é, mas o São Paulo contratou ele em definitivo. É uma informação importante. E é um bom jogador, né? Então, bom jogador. Seria um cara que... Eu ouvi falarem do Martinelli do Fluminense também. Como possível interesse, né? Também. Também é um ótimo jogador. O Arias também, é interesse. Mas aí, eu tô falando aqui, os caras ficam fritando o negócio. Interesse eu tenho de comer uma lagosta. Desses dois nomes, esses dois categoricamente que eu citei, do Nino e do Gerson, esses são reais e esses foram pedidos, esses encabeçam a lista de reforços do Palmeiras. Assim, mas não dá pra ficar querendo claro. o hambúrguer no bar. Aí, vai lá e pega. Vamos lá. São 35 milhões de euros no total pelos dois. Tá? Nossa, gastou isso aí só com os bagres. Em tanta tranqueira. Você gastou 30 em Sousa e Facundo Torres. Então... Que o Abel já falou que quer ficar com eles. Você tá entendendo a loucura? Aí ele não vai abrir... O Palmeiras praticamente gastou o mesmo valor do Nino e do Gerson, que são 1 trilhão de vezes melhor e mais importantes, do que o Sousa e o Facundo. Então ninguém vai me convencer que o Palmeiras não tem dinheiro. Não, dinheiro tem, já falamos. Dinheiro tem. Não quer gastar. O problema é que não quer gastar e quando gasta errado. É isso aí. Então a gente está trazendo a solução aqui. As informações são essas. Porque se o Palmeiras coloca no negócio, como o Zenit poderia querer, tá? Se interessaria num aporte, alguma coisa. Eu tenho o Riquelme, Felipe mais um. Dá o Luigi também. O Luiz, sei lá, qualquer um. E você entra em troca, né? A chamada troca com troco. O Gerson e o Nino, você inicia o seu mercado. Inicia, porque o Palmeiras precisa de pelo menos de 5 a 6 reforços, tá? 5 a 6. Mas ele inicia o mercado de transferências e o ano dele de 2026, num planejamento, da forma mais perfeita possível, dentro daquilo que o torcedor espera, para que a próxima temporada termine com um time com... Mas se esse dinheiro todo estiver na bolsa... Não, a bolsa! Por que você elogiava o Matos? Porque o Matos pegava um avião... E eu resolvi. Só uma questão pra gente finalizar esse assunto. Aí não vai dar pra ser no pique, não. Então vai. Não, vai, Lelê. Demora. Não, é que assim, ó. Se a gente comparar, eles estavam falando do Palmeiras e do Flamengo, né? Que essa disputa entre os dois, ela já começa muito antes de ser pelos títulos dentro de campo. Ela já começa, inclusive, na briga por contratação de jogadores, porque são os times hoje com o maior poder aquisitivo do Brasil. E aí, nos últimos anos, o Palmeiras acabou não conseguindo vencer nada. Ganhou o Paulistão só, do ano passado, né? Sim, ano passado. E, vamos lá, Libertadores e Brasileiro do ano passado, ficou com o Botafogo. Libertadores e Brasileiro desse ano, ficou com o Flamengo. Então, essa briga, eu acho que talvez esses anos sem ganhar títulos, apesar de um alto investimento, e essa briga com times como o Flamengo, como foi o Botafogo do Textor, e agora é o Cruzeiro do Pedrinho BH, talvez seja um indício para a Leila começar a pensar numa mudança de visão
na hora de fazer as contratações no Palmeiras, né? Na hora de realmente avaliar como ela vai gerir esse projeto pro ano. Por quê? Até agora o pensamento dela sempre foi: vou tentar administrar os gastos e comprar jogadores que depois eu posso revender. Então, muitas vezes esses jogadores, eles não vêm maduros, eles não vêm prontos para decisões, como são os jogadores do Flamengo, como foram os do Botafogo ano passado e como são os do Pedrinho BH agora também. E aí, se ela ficar mais um ano nessa de, eu vou só comprar o jogador que é mais jovem, que eu posso revender depois, ela vai acabar mais uma vez, mais um ano, perdendo disputas aí, né, pro BAP, pro Pedrinho BH agora. Sim. Então, talvez seja um indício pra Leila começar a pensar um pouquinho a mais. Fazendo propaganda, né, do BH, hein? Não, mas ele... A rede de supermercado lá em Belo Horizonte é a capital mundial do galo. Então, mas não é Pedrinho BH o nome da rede, né? O Pedrinho BH é o presidente hoje do Cruzeiro. Só para passar a informação que o Alex perguntou, o Marcos Antônio ele foi reemprestado até o meio do ano que vem, tá? Isso. E ele tem uma cláusula de compra obrigatória caso ele faça 5 jogos. 5 jogos. Então assim, ele vai fazer os 5 jogos e o São Paulo vai ser obrigado a pagar os 4 milhões de euros que está no contrato. Muito barato. Pô, mas se o Palmeiras, algum outro clube chega, quem é o clube dele, o dono dele? É o Lázio. Lázio, 10 milhões aí. Eu já não sei se lá. chegar, né? Então, bom, enfim, Marcos Antônio é o plano B, mas o plano A continua sendo o Gerson aí, né? O Gerson é facinho, cara. Plano A custa dinheiro. O Gerson, plano A, então... Jogador bom custa caro, não adianta, gente. O Bruno Rodrigues, o atacante que voltou, né, jogou ali, mas depois foi preterido pelo Abel, não entrou mais muito em campo. Ele participou de um torneio, né, lá em Ceará-Mirim, em Natal, né, Rio Grande do Norte. E aí, o Palmeiras se manifestou, né, por conta dessa participação, falando o seguinte: a participação de um atleta profissional do Palmeiras em qualquer atividade que coloque em risco a sua integridade física tem que ser previamente autorizada pelo Departamento de Futebol. E aí ela completa a nota. Do contrário, o atleta em questão está sujeito às sanções previstas no regulamento interno do clube. Oi? Eu já te dou a informação. Bruno Rodrigues não vai fazer parte dos planos para o ano que vem. Quem? Então. Na verdade... Desculpa, todos os clubes fazem isso. Bruno Rodrigues. A gente está falando especificamente do Mas e os caras que jogam? Eles pedem autorização, eles então. pedem Bruno Rodrigues autorização. não vai ficar no Palmeiras ano que vem. Quem? Desculpa, é que eles falam o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues. Normalmente esses eventos de final de ano, Natal contra a fome, sabe aquela coisa? Sim. Amigo do Pacincani contra amigo do Alex Miller. Os clubes são avisados. Tá? Por quê? Porque os jogadores, ainda mais que em cima do que eles falaram agora, e é isso mesmo, nesse curto tempo de preparação para a próxima temporada, eles recebem toda uma atividade para fazer em casa. Complemento. E os caras reclamando o ano inteiro de calendário, aí chega nas férias, vai jogar na várzea. Ainda mais um cara que passou pelo que ele passou recentemente, né? Vamos ver. Se não tem mas ele foi campeão nesse torneio. Estão perguntando aqui, Hernan, a Leila ainda gosta do Gabigol? Mandou o Cristiano Santos. Acho que essa história já morreu, né? Essa história Gabigol já passou. no Palmeiras não daria certo. Acho que me parece que sim, né? Porque isso foi antes da chegada do Vitor Roque. Foi assim, a Leila queria fazer um pré-contrato com o Gabigol quando ele estava no Flamengo. E aí mandou a proposta. E o Gabigol tinha aquela situação que ele tinha uma esperança de ainda renovar com o Flamengo. Tinha aqueles 6 meses e tal. E demorou para responder o Palmeiras. Não teve uma resposta imediata ali. A Leila queria garantir a assinatura de pré-contrato. E aí, quando ficou naquele chove não molha, a Leila retirou a proposta e falou assim: não quero mais, valeu. E aí chegou em algum momento, estou tentando lembrar exatamente a cronologia, mas em algum momento ser discutido até uma troca com o Dudu. Você lembra disso? Chegou a ser mais ou menos assim, mas esse daqui... Foi antes até. Porque foi assim, o Flamengo não queria rescindir, né? Liberar de graça para antecipar a saída. Isso era para imediato. Né? Isso, aí os clubes conversaram assim, mas tem alguém aí do elenco que pode vir para cá? Eles conversaram ali na época. Aí o Flamengo falou, claro, né? Tem, manda o Gustavo Gomes, manda o... Eu não lembro se na época o Everton, se o Rossi já estava no Flamengo, mas eu lembro que o Gustavo Gomes foi o primeiro. O Palmeiras falou, tá maluco? Então manda o Dudu, porque o Dudu já estava naquele conflito. E aí rolou um pouco dessa conversa ali, mas não avançou.
Mas teve essa conversa ali na época entre eles. Muito bem, torcedor do Verdão. Essas foram as informações do Palmeiras. Últimas informações aí atualizadas. Então, o Verdão tem sim o seu alvo principal, Gerson, Arias, também aí o Nino. Não são reforços, né, que vão chegar e vão vestir a camisa, que não vão sentir o peso do manto e vão chegar para resolver o problema, não é mesmo? Né? São reforços aí que, né, de nome, de rodagem, reforços aí de alta qualidade, mas também são reforços aí que custam muito, né, meus amigos? Então, o Verdão vai ter que realmente abrir os cofres para contratar esses jogadores. Então, torcemos para que quanto antes o Verdão feche essas negociações e já comece a anunciar os novos reforços aí para a próxima temporada, né? Então, vejo com muito bons olhos essa busca, esses nomes que o Palmeiras está buscando, né? São nomes aí de alta qualidade, né? Tem aquela segunda opção ali, mas acho que realmente o Palmeiras deverá e deve investir pelos nomes principais, né? Os nomes que são os mais top da lista, né? Então o Verdão realmente precisa de jogadores que chegam, que decidem e que não vão sentir o peso da camisa. Então é isso, meus amigos, essas foram as informações aí do Verdão. Palmeiras a todo vapor no mercado da bola, buscando se reforçar para a próxima temporada, né? Então vamos ver aí, quem sabe será Gerson o primeiro reforço fechado para a próxima temporada. Tá gostando dos nomes especulados? Tá gostando aí da movimentação de mercado do Palmeiras? Acha que o Palmeiras tá meio devagar? Tá aquela coisa ali meio amarrada? Comenta aqui o que você tá achando desse mercadão da bola do Verdão. Se inscreva, deixa o like para ajudar, compartilhe o vídeo. Se inscreva também, ative as notificações do sininho. Um forte abraço, torcedor do Verdão. Tamo junto, eu vou ficando por aqui